Kemal e Assu estavam assistindo a um filme quando Assu ficou prestando atenção especialmente em Kemal. Assu recebeu uma mensagem de Zeynep dizendo que precisava falar com ela. Kemal deduziu que isso provavelmente tinha a ver com a saída recente de Ozan da prisão e que Zeynep estava preocupada com Assu naquela noite. Assu então confirma que irá ao encontro e Zeynep confirma para Emir. Mais tarde, já à noite, Zeynep, ao sair de casa, foi abordada por Nihan, que perguntou se ela iria sair. Zeynep respondeu que irá visitar seus pais e depois seguiria para a casa do irmão. Enquanto isso, Assu conversava com Kemal antes de pegar um táxi. Kemal ligou para Zerri para pedir que mantivesse vigilância e proteção secreta durante toda a noite para ela e pede que envie sua localização. Assu chegou ao local e após enviar uma mensagem para Tufan, Nihan estava acompanhando os passos de Zeynep quando Assu chegou ao destino. Zeynep pediu desculpas e explicou que fazia aquilo para proteger seu bebê. Nesse momento Emir chegou, mas Nihan se escondeu para observá-lo, assim como Zerri, que também estava presente. Zeynep reafirmou estar arrependida, justificando que suas ações eram para a segurança do bebê. Emir sugeriu que Assu não traísse seu irmão, ao contrário do que muitos pensavam, e anunciou que tinha uma surpresa para ela em outro lugar. Zerri ligou para Kemal para informar que as coisas haviam se complicado porque Zeynep tinha ido até lá. Mas foi embora e deixou Assu junto com Emir e que eles estavam de saída. Kemal avisou que estava a caminho. Assu e Emir saíam de carro, sendo seguidos por Zerri e Nihan. Chegando ao local durante a conversa, Emir disse para Assu que ela jamais seria sua irmã e que fazia parte do grupo dos culpados, e que no lugar dela se apresentar com irmã, ela se converte em seu inimigo. Ele se mostrou interessado na história recente de 6 anos atrás. Zerri ligou para Kemal com informações sobre a situação e disse que Nihan chegou ao local. Ela tenta entrar. Emir questionou sua irmã porque ela havia se escondido e disse que não se responsabilizava pelo que aconteceu com a mãe deles. Mas Assu corrigiu dizendo que o verdadeiro culpado era o pai, seu verdadeiro inimigo. Emir perguntou se ela nunca quis confrontá-lo durante todos aqueles anos, e ela respondeu que sim, ao visitar a mãe que estava deitada na cama e queria olhar nos olhos do pai. Ela disse que queria sentar frente a frente com seu irmão para conversar, e fez isso. Emir afirmou que abriu as portas para ela, mas só se ela quisesse realmente entrar. Assu disse que estava apenas se aproximando dele. Kemal comentou para Zerri que agora ele estava perto deles, mas precisava se afastar para poder observá-los melhor. Emir levantou-se, posicionando-se atrás de Assu, e começou a contar sua história, dizendo que abriu as portas para ela e queria conhecê-la melhor. Emir então apontou a arma para a cabeça dela dizendo que acabaria ali sua história. Nihan continuou procurando uma forma de entrar. Emir fala que aquela arma é de Kemal, mas Assu afirma que Kemal jamais pegaria uma arma na mão. Assu disse que ele jamais a mataria pois ele precisa dela. Kemal chegou ao local, sentindo o peso da situação que se desenrolava. Ela afirmou que ele não poderia matar-lhe naquele momento. Ele ressaltou que ali ninguém poderia ouvir. Enquanto Nihan e Kemal tentava abrir uma passagem secreta, Assu confessou que era a única pessoa que possuía os vídeos capazes de abrir o caminho para a prisão para ele. Um detalhe que trouxe uma nova esperança e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade para ela. Assu explicou que caso fosse naquele instante, todas as cenas do dia da morte de Linda estariam na polícia, mas Assu afirmou que não tinha coragem para isso agora, que só o faria no momento de sua morte, deixando claro que aqueles vídeos seriam usados e que ele poderia ter certeza disso. Aquela ação traria consequências imensas que seriam tão devastadoras que nem mesmo Kemal teria forças para lidar com o que viria depois. Enquanto isso, Kemal continuava tentando encontrar um meio para entrar no local e resgatar Assu. Assu, sempre observadora, comentou que ele provavelmente não havia considerado que, depois de tudo que ele havia roubado dela ao longo dos anos, ele teria motivos para querer matá-la. Ela sugeriu que poderia deixá-la morrer, e que quando não fosse encontrada, eles poderiam ir à polícia para denunciar o ocorrido. Emir perguntou a que ela se referia, pedindo que parasse de contar mentiras. Assu mencionou uma gravação muito importante, que mostrava ele colocando as balas na arma, além de um registro de uma negociação com Karen, detalhes que ela considerava cruciais para o caso. Ela explicou que se fossem a polícia, Ozan poderia ser salvo, mas que o destino dele estava nas mãos de Kemal. Ela respondeu que ele precisava daquelas 2 gravações, mas nunca as encontraria, pois seu tio as havia escondido para que não pudessem ser localizadas. Emir questionou Assu sobre a verdadeira identidade de seu tio, dizendo que ele não era da sua família.
Ela respondeu que alguém que vende a própria família para seu maior inimigo não poderia ser uma pessoa confiável. Kemal quebrou o vidro da janela e entrou, determinado a enfrentar tudo. Emir se assustou e guardou sua arma e disse que o príncipe encantado veio salvá-la. Kemal chegou perguntando se Assu estava bem e o que Emir queria dela. Emir comentou que ela poderia estar escondendo segredos. Kemal perguntou do que ele estava falando, e Assu revelou que Zeynep estava grávida de Emir. Emir percebe a presença de Nihan. Emir ouviu aquilo e negou, dizendo que era uma mentira. Emir deixou claro que não se interessava por problemas que não fossem de seu domínio e ameaçou Kemal, dizendo que o mataria se necessário. Kemal percebeu as lágrimas nos olhos de Assu e perguntou se ele tinha apontado uma arma para ela, e ela confirmou, então mirou a arma para Emir, perguntando a Assu se o que ela falou era verdade, dizendo que se ele tivesse tocando em sua irmã, ele não hesitaria em agir. Emir respondeu que seriam presos assim que tudo fosse descoberto como uma calúnia. Kemal pediu silêncio e perguntou a Assu se tudo aquilo era verdade. Ela disse que Nihan havia falado e que acreditava que o bebê poderia ser de Emir. Mas ele tentava negar. Kemal ordenou que Emir contasse a verdade, mas Kemal interveio, questionando se ele havia difamado sua irmã e se queria se vingar usando Assu. Nihan confirmou e disse que era justo depois de tudo que ele fez contra seu irmão. Assu então disse a Kemal que já era hora de deles irem embora. Emir pediu que ele deixasse a arma e ele negou. No caminho, Assu tentava explicar que foi Nihan quem começou tudo e Kemal pedia que ela calasse a boca. Entraram no carro e foram embora. Nihan começou a chorar, enquanto Emir refletia sobre contar a verdade para ela. Assu repetiu o que já havia dito e mostrou a Kemal uma conversa escrita que teve com Zeynep. Kemal perguntou se era por isso que Zeynep queria se encontrar com ela. E Assu confirmou. Ela contou que ligou para Zeynep depois que Kemal havia perguntado se Emir estava presente e que queria confrontá-lo. Zeynep contou mentiras para Assu, e Kemal questionou o motivo de Emir querer ficar sozinho com ela. Assu disse que ele a ameaçou para que ela não contasse nada a ninguém, forçando seu silêncio. Kemal perguntou se poderia haver algum relacionamento entre Zeynep e Emir. Assu disse que crer que não. Kemal insistiu, querendo saber se aquilo era uma calúnia inventada por Nihan ou se era para protegê-los, admitindo que não queria acreditar, mas que parecia claro que Emir usava Zeynep para machucá-lo. Kemal pensou por um momento e disse que o que ela pensava era muito importante para ele. Que podia duvidar de todos, mas nunca da honestidade dela com ele nem por um instante. Ele perguntou mais uma vez se não havia nada entre Emir e Zeynep. Assu negou veementemente. Ele garantiu que resolveria aquele problema o quanto antes. Kemal ligou para sua irmã e pediu que ela saísse dessa casa agora mesmo. Zeynep ficou nervosa e logo Ozan apareceu. Ele disse que não queria ficar sozinho e ela disse que estava se tratando de seu irmão, então tinha que ir. No caminho, Kemal refletiu sobre como, às vezes, ao tentar proteger a pessoa que mais ama, acaba causando mais dor do que proteção. Após Assu afirmar que não havia contado nada para protegê-lo, Emir no carro comentou que Nihan chorava por alguém que havia apontado uma arma para sua cabeça 2 vezes. Nihan duvida ainda da relação que Emir tem com Zeynep. Tariq e Banu organizam os documentos do casamento. Ela está triste e ele diz que ela deveria se alegrar, pois irão se casar. Banu diz que tem medo de perdê-lo, pois o casamento não garante caso ele seja condenado no caso de Karen. Tariq diz que isso não irá acontecer e ela responde que não quer se casar agora e corre para o banheiro deixando Tariq lhe chamando. Emir e Nihan chegam em casa e Emir recebe uma mensagem de Banu dizendo que irão marcar a data do casamento. Ele sai e pede a Nihan que não deixe que essa situação lhe deixe triste e ela diz que é tarde demais e que já está. Assu está do lado de fora enquanto Kemal conversa com Zeynep e ele questiona o que poderia ter acontecido para que Nihan dissesse isso. Ela diz que não tem nada com Emir e pergunta se ele não a conhece. Zeynep diz que Nihan está com muita raiva dele e diz que Nihan tem inventado mentiras sobre ela e que tinha saído de casa por conta disso. Zeynep afirma que Nihan também inventou que seu bebê era de Salih. Ela diz que diante de tudo isso é por isso que pensa em abortar seu bebê. Kemal grita e diz que ela não está lhe contando toda a verdade. Kemal fala que ela não irá mais voltar para aquela casa e que ela ficará ali. Zeynep diz que ele não pode lhe afastar de Ozan no momento em que ele precisa.
Naquele momento Ozan chega dizendo que quer falar com Kemal, ao que Assu tenta impedir, mas não consegue. Ele entra na casa e Assu diz que não conseguiu detê-lo. Ozan pergunta o que ele quer com sua esposa e Kemal fala que ela não irá mais voltar para aquela casa, pois sua família mente dizendo que seu bebê não é dele. Ozan pergunta se sua mãe lhe disse e Kemal afirma que foi Nihan. Kemal completa falando que Nihan fala que seu bebê é de Emir e não dele. Zeynep diz a Ozan que são essas coisas que ela tem que aguentar em sua gravidez, que ele nunca defende. Ozan garante que eles irão pagar e que ela voltará com ele.